Recebi uma mensagem muito interessante também, que eu gostaria de fazer aqui uma reflexão sobre ela. Acho muito pertinente. É uma história muito simples, mas que chamou muito a minha atenção. Certo dia, um professor chegou na sala de aula e disse aos alunos para se prepararem, porque eles fariam uma prova surpresa. Todos acertaram as suas filas, aguardando assustados o teste que viria. Todo mundo já passou por isso, né? Aquele professor que chega, hoje tem... Eu me dava um frio na barriga toda vez que a minha professora falava, torneio de fatos. Lembra disso? E eu, muito esperto, acabei comprando aquele lápis que tinha uma tabuada, né? Funcionou 2 aulas. Depois ela descobriu que eu dava uma pesquisadinha. Aí o professor foi entregando, e então a folha da prova, com a parte do texto virada para baixo, né? Como era de costume. Devia ser mimeografada, né? Gente, outro dia eu estava lembrando do tal do mimeógrafo, né? A gente quase ficava tonto, do tanto que aquilo cheirava álcool, né? Porque a professora entregava logo na hora que rodava, né? Cheirão de álcool dentro da sala. Aí entregou para todo mundo. Depois que todos receberam, a professora pediu que eles desvirassem a folha. Para a surpresa de todos, não havia uma só pergunta escrita, nenhum texto, apenas um ponto redondo escuro no meio. O professor, analisando a expressão de surpresa de todos, disse o seguinte: agora vocês vão escrever um texto sobre o que vocês estão vendo. Todos os alunos confusos começaram então a difícil e inexplicável tarefa de fazer então um texto sobre aquela imagem. Terminado o tempo, a professora recolheu as folhas, colocou-se na frente da turma e começou a ler as redações em voz alta. Todas, sem nenhuma exceção, definiram apenas o ponto escuro, tentando dar explicações por sua presença no centro da folha. Terminada a leitura, a sala em silêncio e a professora então começou a explicar. Este teste não será para vocês terem nenhuma nota. É apenas para servir de lição para todos nós. Ninguém na sala falou sobre a folha em branco, mas todos centralizaram a sua atenção no ponto escuro que estava no meio. Assim acontece com as nossas vidas. Temos uma folha em branco inteira para observar, aproveitar, mas sempre colocamos a nossa atenção nos pontos escuros. A vida é um presente da natureza dado a cada um de nós com extremo carinho e cuidado. Temos motivos para comemorar sempre. A natureza que se renova, os amigos que se fazem presentes, o emprego que nos dá o sustento, os milagres que diariamente presenciamos, mas, no entanto, insistimos em olhar apenas para o ponto escuro. O problema de saúde que nos preocupa, a falta de dinheiro, o relacionamento difícil com o familiar, a decepção com o amigo. Os pontos escuros são mínimos em comparação com tudo aquilo que temos diariamente, mas são eles que povoam a nossa mente. Muito interessante, não é? E é tão real isso, né, minha gente? Muitas situações que a gente enfrenta, muitas situações que eu encontro pela minha vida, na verdade, a grande dificuldade nossa é prestar atenção na totalidade das coisas. Eu acho muito interessante porque quando a gente só enxerga o problema, a gente realmente deixa de compreender a totalidade da vida. É igual quando cai um avião. Por que a gente tem medo de voar? Né? Quem precisa voar regularmente, de vez em quando começa a ter aí as suas síndromes, né? Eu de vez em quando eu tenho isso. É porque todos os dias, milhões e milhões de aviões decolam e retornam aos seus destinos, né? Sem nenhum problema. Mas, vez em quando, sei lá, de ano em ano, depende muito da época, né? Às vezes caem muitos aviões na mesma época, mas às vezes você passa um tempo longo sem ouvir a história de um acidente. Mas quando acontece, os nossos olhos se voltam para aquela tragédia, para aquele acontecimento, e aquilo é o suficiente para colocar em nós insegurança.
Outro dia, por exemplo, eu passei por uma situação de viajar do Rio de Janeiro, de São Paulo até o Rio de Janeiro, num voo com muita turbulência. Horrível. Uma das piores experiências que eu já tive na minha vida dentro de uma aeronave. Sacudimos de São Paulo até o Rio de Janeiro, dentro de uma tempestade terrível, com raios o tempo todo. E na hora, é claro que todo mundo, o medo é geral. Aquela sacode, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. Aquela barulheira, né, dentro do avião, de tudo sacudindo. É natural que a gente pense, vai cair. Só que se a gente vai pensar a partir das estatísticas, a gente sabe que estar no céu é mais seguro que estar na Dutra, mesmo no meio daquela turbulência. Mas agora, quem disse que na hora que a gente está vivendo aquele sufoco, a gente é capaz de pensar com essa tranquilidade? E é por isso que racionalizar uma determinada situação nos ajuda a diminuir a emoção negativa que ela nos causa. Isso é filosofia, viu? Filosofia clínica aplicada. Quando a gente é capaz de racionalizar uma situação, a gente, de alguma maneira, a gente coloca na coleira a emoção que nos faz sofrer. Porque o pensamento desperta uma emoção. É sempre assim. Quando desperta essa emoção, eu acabo sendo tomado, porque eu sou sensorial o tempo todo, né? Eu sou um campo aberto, nós somos um território aberto, nós somos atingidos pelas palavras, nós somos atingidos pelas imagens, nós somos atingidos pelos gestos, e imediatamente essa informação que passa pelo nosso cérebro desencadeia uma maneira de sentir o que está acontecendo. E muitas vezes a solução do desconforto que a emoção causa está na racionalização que nós podemos fazer dela. Isso é uma atitude inteligente, né? Deus nos ensina isso o tempo todo. É impressionante como Jesus fazia isso com as pessoas. Jesus sabia que o que fazia sofrer era a emoção descontrolada. Então ele tinha uma palavra para reorientar aquela emoção sem controle. Por isso que nós acreditamos muito que a nossa conversão passa pela nossa mente. Por quê? Porque a mente transforma o nosso jeito de sentir. Quando eu estou acostumado a só olhar para os meus problemas, quando eu vivo a avalanche que esses problemas provocam emocionalmente em mim, quando eu não sou capaz de racionalizá-los e equilibrá-los para encaminhar uma solução para eles, eu corro o risco de ficar refém dessas emoções descontroladas. E Jesus, quando encontrava as pessoas, ele provocava justamente isso nelas. Ele emprestava, ele concedia àquela pessoa uma nova forma de olhar para a vida. Foi o que ele fez com Zaqueu, foi o que ele fez com Pedro, foi o que ele fez com João. Ele modificava o sentimento a partir de um pensamento. Isso é muito interessante porque isso a gente consegue falar assim didaticamente, mas na hora que a gente está vivendo, razão e emoção se dão no mesmo pacote, né? Mas a gente tem como, no momento em que a emoção está nos dominando, tentar colocar um cabresto nessa emoção para que ela não venha nos prejudicar. É igual você, foi abandonada. Digamos que você tinha um namorado, você era apaixonada por ele, ele te traiu, foi embora, e agora você vive o desconforto de não estar mais ao lado dele. É uma emoção. É uma emoção que te prejudica, porque essa emoção, ela te faz sentir-se julgada fora, ela te faz sentir menosprezada. Agora, como é que você pode se salvar? Impedir que essa emoção continue a te jogar dentro de um poço que depois fica difícil de sair. É você racionalizar. Se ele foi embora, é porque eu não represento muito para ele. Se eu não represento muito para ele, não vale a pena sofrer por ele. Aí você começa a ter uma informação racional para tentar organizar a desordem afetiva. O que eu realmente perdi?
Quando o namorado vai embora, o que você realmente perde? Será que você perdeu situações concretas? Ou será que você perdeu projeções que você tinha naquele relacionamento? Ou sonhos que você tinha que você nem sabia que iam se realizar? Às vezes, minha gente, nós sofremos por um futuro que a gente nem tem. Muitas vezes, no momento em que a gente perde, você não só perde aquilo que realmente perdeu, mas você perde as expectativas que você tinha em relação àquilo que você está perdendo. Mas veja bem, expectativas não são realidades concretas. Quem lhe garante que aquilo realmente que você estava sonhando iria acontecer? Veja bem, ao racionalizar isso, você começa a se dar uma oportunidade de olhar para a vida de um jeito diferente. Aí você pode até brincar com você mesmo, né? Foi embora. Quem sabe levou então a possibilidade de ter uma desgraça na minha vida, porque eu não sabia como ia ser o casamento com essa criatura. Por isso que a fé nos ajuda a pensar de maneira positiva. Sabe por quê? Porque quando a gente perde alguma coisa e a gente tem fé em Deus, a gente resolve assim: Deus sabe o que fez. Não é verdade? Isso alivia muito o sofrimento das pessoas, e isso é real. Porque isso passa pelo esquema mental da pessoa. É uma fé que interfere no jeito de pensar. Quando aquela pessoa é capaz de dizer: Deus sabe o que faz, perdi, o emprego não deu certo, a viagem que eu tanto sonhava não deu certo, é melhor você colocar essa frase dentro do seu coração, já que você não tem como alterar o resultado. É verdade, Deus sabe o que faz, a viagem não deu certo. Eu me recordo que agora acho que um mês atrás, naquele primeiro problema que teve do vulcão na Argentina, no Chile, que cancelaram todos os voos que iria para a Argentina. Eu estava embarcando para um evento lá no aeroporto de Guarulhos. Aí encontrei uma senhora com as duas filhas, e aí elas ficaram muito felizes quando me viram. E aí vieram conversar comigo na fila do check-in, ficamos batendo um papo, e eu perguntei: para onde vocês estão indo? Ela falou: não, padre, nós agora já estamos voltando para casa, que nós estamos aqui desde as 5 horas da manhã, tentando embarcar para Buenos Aires. Tínhamos programado um final de semana lá, não deu certo, a gente não tem como ir, perdemos tudo. Isso já eram quase 5 horas da tarde, e elas precisavam voltar para Campinas, já tinham desistido mesmo de ir para Buenos Aires. E aí, eu falei: nossa, mas que triste, né? As expectativas da gente frustram. Aí a senhora, a mãe das meninas, virou e falou assim: padre, eu fiquei realmente muito chateada. Fiquei aborrecida, chorei, mas agora há pouco me veio uma coisa assim no meu coração. Não era para ser. Nós não vamos morrer hoje, nós vamos ter a oportunidade de ir para Buenos Aires numa outra ocasião. Não vou ficar causando um sofrimento maior do que já me causei até agora. O que eu posso fazer? O vulcão está lá julgando as suas cinzas, nós não temos como pousar lá, e eu disse para as minhas filhas: vamos fazer o seguinte, não temos como ir, não vamos ficar sofrendo mais do que a gente já sofreu. Deus sabe o que faz. E aí ela usou essa frase, que eu acho extremamente sábia, para a gente colocar no momento em que a gente não tem mais como alterar o resultado de um investimento que a gente fez. Amar é investimento. Às vezes a gente ama aquela pessoa, quer estar ao lado dela, mas ela não quer mais estar com a gente. Ao invés de você ficar mergulhando e fomentando, fazendo multiplicar esse sofrimento, coloque isso no seu coração. Perdi. Vão-se os anéis, ficam os dedos, não é verdade? Não tem essa expressão também? Não vamos ficar prestando atenção naquilo que a gente perdeu. Vamos dar à vida uma nova oportunidade. Alimente essa expressão de fé dentro de você. Deus sabe o que faz. Se não aconteceu, é porque não era para ter sido. E esse é um desprendimento, minha gente, que requer muita simplicidade da gente, mas que pode dar certo. Quando a gente de fato interpreta a fé, começa a interferência de Deus na nossa vida, modificando os fatos ou até mesmo não permitindo que aconteça aquilo que a gente gostaria que acontecesse, a gente pode resolver isso dentro de nós assim, com simplicidade. Não deu certo, tudo bem, estou aqui, vou ter novos investimentos, vou ter novas possibilidades, vou fazer novos amigos, vou arrumar um namorado. Enfim, você
diante das suas frustrações, acaba encontrando um caminho para continuar. O mundo está carente de nãos. Vejo que cada vez mais os pais e professores morrem de medo de dizer não às crianças. Mulheres ainda têm medo de dizer não aos maridos. E alguns maridos temem dizer não às suas esposas. Pessoas têm medo de dizer não aos amigos. Noras que não conseguem dizer não às sogras, chefes que não conseguem dizer não aos subordinados, gente que não consegue dizer não aos próprios desejos. E assim são criados alguns monstros. Talvez alguns não cheguem a sequestrar pessoas, mas têm pequenos surtos quando escutam um não, seja do guarda de trânsito, do chefe, do professor, da namorada, do gerente do banco. Os pais dizem: não posso traumatizar o meu filho. E não é raro eu ver alguns tomando tapas de bebês com 1 ou 2 anos. Outros gastam o que não têm em brinquedos todos os dias e festas de aniversários faraônicas. Sem falar nos adolescentes. Hoje em dia é difícil ouvir alguém dizer: não, você não pode bater no seu amiguinho. Não, você não vai assistir a uma novela feita para adultos. Você não vai passar a madrugada na rua. Não, você não vai dirigir sem a carteira de habilitação. Não, você não vai beber uma cervejinha enquanto não fizer 18 anos. Não, essas pessoas não são companhias para você. Não, hoje você não vai ganhar brinquedo ou comer salgadinho e chocolate. Não, você não vai faltar na escola sem estar doente. Não, essa conversa não é para você se meter. Não, com isso você não vai brincar. Não, hoje você está de castigo e não vai brincar no parque. Crianças e adolescentes que crescem sem ouvir bons, justos e firmes nãos, crescem sem saber que o mundo não é só deles. E aí, no primeiro não que a vida lhe dá, e a vida vai lhe dar muitos, surtam. Não estou defendendo a volta da educação rígida e sem diálogo. Pelo contrário, eu acredito piamente que crianças e adolescentes tratados com amor real, sem culpa, tranquilo e livre, conseguem perfeitamente entender uma sanção do pai ou da mãe, intuem que o amor dos adultos pelas crianças não é só prazer, mas é também responsabilidade. E quem ouve uns nãos de vez em quando, também aprende a dizê-los quando é preciso. Acaba aprendendo que é importante dizer não a algumas pessoas que tentam abusar de nós de diversas maneiras, com respeito e firmeza, mesmo que sejam pessoas que nos amem. O não protege, o não ensina, o não prepara. Por mais que seja difícil, eu tento dizer não aos seres humanos que cruzam o meu caminho quando acredito que é hora. E tento respeitar também os nãos que recebo. Nem sempre consigo, mas tento. Acredito que é aí que está a verdadeira prova de amor. E é também aí que está a solução para a violência cada vez mais desmedida e absurda nos nossos dias. Eu confesso, eu recebi esse texto na semana passada e iria lê-lo, mas eu gostaria de parabenizar sem saber quem é. Mas ela se propôs a fazer uma reflexão, gente, absolutamente válida para os dias de hoje. Minha gente, cada vez mais eu me convenço, e eu falo até aqui no meu livro do sofrimento, que as grandes tragédias, elas são alimentadas aos poucos. Grandes tragédias acontecem a partir de pequenos descuidos. É interessante que uma tragédia, quando ela acontece, ela é uma junção de uma série de pequenos detalhes que foram desconsiderados. A verdadeira educação, eu trabalhei e estudei muito o processo educacional, e tenho certeza que muitos educadores que agora me acompanham vão de concordar comigo. Um processo educacional, ele só pode ser saudável a partir do momento em que há um equilíbrio entre sim e não. Não estou querendo propor um modelo educacional repressivo, coercitivo, que venha impor pela força do grito, que venha proibir tudo aos filhos, não. Mas o que essa psicóloga está propondo é que a gente assuma a responsabilidade na hora certa, para que depois a gente não seja responsabilizado por coisas piores.
por coisas trágicas. Hoje, minha gente, o grande desafio nosso como pais e mães, como educadores, como pessoas que de alguma forma têm a possibilidade de interferir no processo social, é a gente educar as pessoas para o limite, para a situação em que todos nós teremos que enfrentar, em que a vida vai nos oferecer um não. Nós não podemos encontrar uma pessoa que foi feliz e que foi realizada, que só encontrou sim pela vida, muito pelo contrário. Aliás, eu acredito que uma pessoa ela vai se tornando interessante à medida em que ela vai conseguindo vencer as adversidades que encontra. Ninguém nasce pronto. Nós não temos a possibilidade de ter uma vida pronta, um mundo ordenado, se a gente não passa pela experiência de produzi-lo. E um filho é um empreendimento que precisa o tempo todo ser talhado como se fosse mesmo uma escultura, né? A partir deste formão humano, né? Desta ferramenta que se chama amor, que dá 2 golpes. O amor é uma ferramenta que dá 2 golpes, para permitir e para negar. Engana-se aquele que pensa que o amor é uma ferramenta que só dá o golpe da permissão. Não. O amor dá o golpe da permissão, mas ele também dá o golpe da negação. Proclamar a vitória de Deus é um jeito interessante que a gente tem. Primeiramente, reconhecer aquilo que nós esperamos dele. Porque quando a gente proclama a vitória de Deus na nossa vida, nós estamos reconhecendo que em nós há uma parte que a ele pertence. Não que nós sejamos esquartejados, não. Essa totalidade do ser humano consiste em compreender que nele há uma parte irrenunciável que pertence ao sagrado. Território sagrado. É a identidade cristã sendo assegurada nestes detalhes da existência. Quando a gente descobre que dentro de nós há um espaço para a coragem, mas que também há um espaço para a fraqueza. E que na reconciliação dessas duas realidades, porque elas precisam ser reconciliadas o tempo todo, uma vez que ninguém é corajoso sempre, mas ninguém também é um fracote sempre. Nós fazemos a mistura, a transição de o tempo todo a gente se reconhecer em algum lado dessa história. Não te condenes a morrer com os teus defeitos. Coisa mais triste, minha gente, é quando a gente fala assim, eu sou assim e não mudo. Porque quando a gente diz que a gente não vai mudar, de alguma forma a gente já começou a morrer. Porque aquilo que não muda é aquilo que está morto. Por isso que o conceito de santidade é um conceito dinâmico que nos move o tempo todo para a vida. Santo não é aquele que está no definitivo, não. Santo é aquele que está no movimento constante de lutar para ser melhor. Santidade, todos nós somos convidados a viver. E às vezes nós achamos que santo é coisa de gente que já está no altar. Não. Santidade é uma realidade, é uma luta para a qual todos nós estamos convocados. Não tem que ficar se acomodando nos defeitos que a gente tem. É tão bom a gente ter a sensação que cresceu. Erga os olhos, destranca a tua voz. Vem receber novas vestes de luz e proclama comigo a vitória de Deus. Destranca a tua voz. Você que tantas vezes tem medo de dizer, você que tantas vezes tem medo de falar das tuas dificuldades, dos teus limites. É tão bom a gente ter coragem de assumir que a gente é frágil. É tão bom a gente ter coragem de assumir a fragilidade, porque depois dela, a coragem toma conta de nós. E isso é realidade, não é uma conversa fiada, não. Às vezes nós nos empenhamos tanto para vencer, mas a gente esquece de um detalhe pequeno e tão fundamental na vitória. Para a gente alcançar a vitória, nós precisamos o tempo todo fazer a experiência constante de permitir que aquilo que é parte de Deus em nós, que Ele cuide, que Ele alimente. Porque aquilo que é dele, Ele já está fazendo acontecer. Agora a vitória muitas vezes não ocorre porque falta a nossa disposição de trazer as talhas com água para que Deus faça a água transformar-se em vinho. Este movimento é humano, é decisão humana acreditar na palavra que transforma a água em vinho. Você já parou para pensar quantas realidades humanas você experimenta? Quantas realidades você hoje vive na sua vida que são semelhantes à história do vinho, da água que se transforma em vinho?
Quantas realidades humanas você precisaria ter a coragem de apresentar ao Senhor e dizer: ó, essa é minha água, e eu gostaria muito que o vinho acontecesse. Esta é a luta que eu trago, Senhor. É o empenho que eu tenho vivido todos os dias da minha vida, e eu espero pelo teu milagre. Porque eu sei que esse milagre se dá a partir de dois caminhos, o meu e o seu, que num determinado momento se juntam. São dois gestos que têm o poder de transformar e de acontecer e de fazer aquilo que antes parecia impossível. Causas impossíveis, nós costumamos dizer. Existem muitas causas que são impossíveis, é porque a gente ainda não fez o que é possível. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível, depois de termos feito tudo o que nos foi possível. E trazer a talha com água é um jeito que a gente tem de apresentar ao Senhor o nosso empenho e a nossa disposição. Deus entra na nossa vida é aqui. Às vezes a gente costuma falar que quem se converte é o coração, né? Mas vamos ser concretos hoje. Deus entra pela cabeça, sabe por quê? O coração é apenas metáfora daquilo que o cérebro já decidiu. Você ama é aqui. Por isso que quando a cabeça não funciona, quem sofre é o coração. Quando a gente não decide certa a pessoa que nós vamos amar, quem sofre é o coitadinho aqui, que vai vivendo as pressões, né, e depois ele vai infartando aos poucos. É assim. Deus acontece na nossa cabeça. Por isso que os gregos tinham uma expressão muito interessante que pertence ao contexto da filosofia, que uma pessoa está de fato modificada é depois que aconteceu nela a metanoia. Sabe o que significa metanoia? Mudança de mentalidade. Aquilo que antes girava para a direita, agora gira para a esquerda. Isso é conversão. O nosso raciocínio conseguiu englobar algumas realidades que antes ele não englobava. Aí a gente pensa com mais amplitude. E às vezes as coisas vão mal na nossa vida porque falta visão mesmo. Falta a gente pensar diferente. Porque Deus acontece na nossa vida quando a gente pensa. Deus acontece na nossa vida quando nós agimos pelo bom senso. Ou quando nós começamos a colocar a vida a partir de algumas reflexões. Ou quando nós começamos a viver de maneira mais refletida. Aí a gente começa a abrir os horizontes para aquilo que antes parecia tão estreito. Aí nós começamos a acender luzes em lugares que antes estavam tão escuros. E é isso que nós queremos fazer. A gente quer se unir à família e de maneira muito especial aos missionários que não desistem e que levam o Evangelho com tanta dificuldade a pessoas que não têm nem 10% do que nós temos. Há pessoas que vivem restrições humanas graves, muito graves, restrições dolorosas mesmo. Cada vez que eu volto desses lugares, assim como foi para mim a faixa de Gaza, a visita que nós fizemos aos refugiados iraquianos na Jordânia, como eu descredencio lá as minhas ilusões. Você vê o sofrimento. Quando você pensa em reclamar em alguma coisa, eu me lembro daquele povo, eu me lembro daquela experiência que eu tive. E é como se fosse uma coerência mesmo que eu preciso assumir. Aqui, para mim não faz diferença, viu? Se essa caixa ficar desligada, não tem problema. Estava prejudicando a transmissão? Não. Não? É só o outro. Resolvemos aqui, porque antes a gente estava sem o retorno. Mas se o povo está ouvindo, é o que importa. Às vezes falta para nós isso, sabe? Sair um pouquinho de casa. Eu me lembro que tem mais ou menos uns 2 meses eu fui ao INCA, no Rio de Janeiro, e passei lá umas 2 horas, visitei várias áreas do hospital. Quando cheguei na seção das crianças, todas elas com câncer, né? Todas elas fazendo tratamento, com suas mães do lado, sofrendo tanto ou mais. Não sei o que dói mais.
Ali a gente ressignifica muita coisa. Às vezes é só isso que falta para nós. Às vezes nós ficamos mergulhados nos nossos problemas, nas nossas misérias. Como nos faria bem abrir a janela da nossa vida e olhar aquilo que está se passando do lado. Não é que o sofrimento da gente não mereça respeito, não é isso não. Não é isso que eu estou falando. Todo sofrimento merece ser respeitado. Mas faria muito bem à nossa alma se a gente tivesse coragem de ver o que acontece tão próximo a nós. E o mais bonito, minha gente, saber que a nossa ação, o nosso trabalho, a nossa visita pode modificar a vida de uma pessoa. Pode aliviar aquele momento da dor. Faço uma menção aos doutores da alegria, que levam nos hospitais, nos asilos. Talvez não, certamente, porque nós estamos falando com o Brasil todo. Eu não vi, mas dizem que aqui, na Vanguarda, que é a retransmissora da Rede Globo, aqui no Vale do Paraíba, num programa, inclusive apresentado pelo amigo meu, Jonas Almeida, e a namorada dele. Eles estão fazendo um quadro de realizar o sonho de velhinhos. Aí me parece que é no sábado, né? Todo sábado, 11h30, meio-dia. O da semana retrasada foi uma senhora que nunca tinha tido uma festa de aniversário. Aí fizeram a festinha para ela, disse que ela foi a maior alegria que ela viveu na vida. Foram lá no asilo e fizeram a festinha para ela. Nunca teve na vida uma festinha e era o sonho dela. Mas a da semana passada mexeu comigo. Era uma senhora que tinha vontade de comer bolo de fubá. Bolo de fubá deve ter representado muita coisa na vida dela, né? E a partir do momento que ela foi para o asilo, não comeu mais bolo de fubá. Até que me contou isso. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu. É como se eu ficasse envergonhado, sabe? Como se eu ficasse, não. É uma vergonha existencial. Aí a Teca disse que quando ela viu o bolo de fubá, a alegria dessa senhora, diz que foi comovente ver um desejo tão simples, tão pequeno, insignificante aos nossos olhos. Insignificante. O que é um bolo de fubá na rotina da nossa vida? A gente vê na mesa, parte um pedaço, come. Mas não passa pela nossa cabeça que aquele bolo de fubá seria o motivo de festa na vida de alguém. Mais que isso, realização de um sonho. A realização de um sonho que para mim não diz nada. Esse é o mundo. Essa é a vida que nós desconhecemos, a vida que ninguém vê. Os personagens que estão ocultos nos hospitais. É igual uma garotinha que eu experimentei lá, no dia que eu fui no Inca. Eu fui ao Inca e quando passei por essa menina, ela foi a última. Quando eu entrei lá no hospital, uma enfermeira já começou a me dizer: o senhor tem que ir conhecer, o senhor tem que ir conhecer. E ela estava fora da nossa rota, que ela já estava numa fase dos cuidados paliativos, onde nem se aconselha muito a entrar. Já não tinha luta ali, já era despedida. Se vocês vissem a alegria daquela menina quando olhou para mim, a mãe dela do lado,
Ela chorava, essa menina chorava. E ela dizia assim que eu fazia parte da vida dela. E eu não sabia disso. Eu não sabia que ela existia, eu não sabia que ela lutava contra um câncer há mais de 5 anos. Eu não sabia que a minha palavra, o meu trabalho, o meu ministério, as minhas músicas havia ajudado a sofrer, a significar a cruz. Porque eu sei que 2 dias depois ela estava morta. E eu fiz questão de participar da maneira como eu pude. Se a vida nos colocou um diante do outro, algumas horas antes dela ir embora, se a vida me deu a oportunidade de saber a importância que eu tinha para ela, eu queria continuar tendo uma participação mesmo sem que ela soubesse. E eu me lembro que quando eu liguei para a mãe dela, a menina ainda não tinha sido sepultada, por causa de um limite também financeiro, por causa também de uma pobreza que nos expõe ainda mais indigentes num momento como esse. Nós vivemos num país onde até para sepultar um filho, quem é pobre, é humilhante. Fiquei pensando, meu Deus, como nos faz falta sair de casa. Como nos faz falta entrar nos lugares, conhecer as pessoas, ouvir as histórias. Como a gente cura dentro de nós o que precisa ser curado. Como a gente se livra dos egoísmos. Como a gente soluciona os nossos problemas. Só estando ao lado, ajudando a solucionar questões pequenas, como um bolo de fubá. Que se a gente não fosse lá investigar, quando eu digo a gente, eu me coloco na equipe de produção da TV Vanguarda, que eu até desconheço, não sei quem é. De alguém que entrou nesse asilo para descobrir os sonhos. Isso faz diferença entre nós. Aquele que lembra que naquele asilo pode existir pessoas que estão com sonhos nas gavetas. E quem sabe, se eu perguntar, eu descubro que eu posso realizar. É tão pouco, é tão pequeno, ninguém está pedindo uma viagem. Não. Está pedindo um sabor que me lembra algo que foi bom em mim, para mim. Está me pedindo, ou nem está pedindo não, está só contando. Que sente saudade de um bolo de fubá que representava a família reunida, que representava filhos, que agora não existem mais, que representava uma casa cheia de significados, que já não existe mais. É assim, minha gente, me desculpa, eu fui falando da Poliana e acabei... Acho que era para ter sido assim mesmo o programa, eu estava com várias coisas aqui para tratar. Vou deixar para outra ocasião. Agradeço muito a oportunidade de ter esse espaço aqui, onde nós somos quem somos, falamos do que de fato nos interessa, do que consideramos importante a ser dito. Hoje, na festa da Santa Cruz, na exaltação desta cruz, todos nós somos convidados a prestar atenção nas cruzes que estão próximas de nós. Pode ser que um gesto muito pequeno possa trazer ressurreição à nossa vida e à vida de quem estiver necessitado do nosso gesto. Então eu quis que esse CD estivesse repleto de músicas que pudessem nos ajudar a pensar assim. Que a gente pudesse ficar diante de luzes que clareassem o nosso coração, a nossa consciência.
Porque sim, o cristianismo, ele precisa ser reflexivo. Às vezes nós vivemos sem fazer perguntas a nós, não é aos outros não, viu? Às vezes nós até fazemos muitas perguntas para os outros, mas as perguntas que nos transformam não são as que nós fazemos para os outros. As perguntas que são capazes de mudar a nossa vida são aquelas que nós fazemos a nós. E nós precisamos muito sair deste contexto de tanta pressa, dessa rotina reativa, porque às vezes nós somos tão reativos, e você ser capaz de lançar dentro de você um questionamento que possa frutificar e provocar mudanças. Eu acho bonito que aqui no Evangelho de Marcos, há um personagem que Jesus encontra que tinha duas deficiências. Ele era surdo e mudo. Esse homem tinha dificuldade de ouvir e tinha dificuldade para falar. Quase que é uma consequência, né? A deficiência uma complementa a outra neste caso aqui. Eu acho interessante a maneira como Jesus interfere na vida deste homem. Vamos ver. Jesus deixou de novo a região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem que era surdo e mal podia falar, e pediram que impusesse as mãos sobre ele. Levando-o à parte, longe da multidão, Jesus pôs os dedos nos seus ouvidos, cuspiu com a saliva e tocou-lhe a língua. E olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente os ouvidos do homem se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar corretamente. Jesus recomendou com insistência que não contassem o ocorrido para ninguém. Contudo, quanto mais ele insistia, mais eles o anunciavam. E cheios de grande admiração diziam: tudo ele tem feito bem. Faz os surdos ouvirem e os mudos falarem. Quando eu digo para vocês que nós estamos muitas vezes reativos, mergulhados numa rotina de pouca reflexão, eu acho que nós ficamos um pouco assim. Nós ficamos sem saber ouvir e, consequentemente, ficamos sem saber falar. Aí a gente fica bestializado. Sabe quando você percebe que você vai vivendo todos os dias iguais? Eu, particularmente, me lembro que quando eu fazia faculdade, sobretudo de filosofia, eu me senti muito vivo, porque todos os dias eu saía da aula iluminado por uma novidade. Claro, quem já estudou filosofia sabe o que eu estou dizendo. A filosofia nos retira do senso comum. Ela nos ensina a pensar com mais profundidade. Ao estudar os filósofos, a gente tem uma oportunidade extremamente feliz, satisfatória, uma satisfação imensa, de poder superar aquelas visões antigas que você tinha e que depois você identifica que eram mesquinhas, eram pequenas, eram pobres. A filosofia amplia a nossa maneira de pensar. Eu vou saindo daquilo que era o lugar comum e começo a pensar com mais profundidade, com mais ambiência, né? A filosofia amplia o nosso olhar. E eu me lembro que quando eu saía da sala de aula, iluminado por aquilo que eu havia escutado dos meus professores, nossa, que maravilha, eu nunca tinha pensado assim. Aquilo modificava a minha maneira de ver o mundo. De alguma forma eu era curado de uma cegueira. A primeira lição que eu tive na filosofia foi muito simples. O professor pegou um livro e falou assim: o que vocês estão vendo? Segurou o livro. Todo mundo disse: um livro. É a resposta mais óbvia. Aí ele disse: sim. Mas filosoficamente, se você quiser responder com mais honestidade, com mais simplicidade, por que não dizer, com mais humildade, você vai dizer assim: eu estou vendo parte de um livro. Você não está vendo o livro todo.
Para ver o livro todo, você precisa abrir as páginas, você precisa revirar aqui, capa contra capa, orelha. Mas não, nós somos rápidos em dizer. Quando alguém nos pergunta, o que nós estamos vendo aqui? Um livro. Pois é. Ele começou a me ensinar filosofia ali. Ele disse, a partir de hoje, vocês vão perder essa pretensão de que estão vendo tudo o tempo todo. Não, nós estamos vendo parte das coisas. Quando eu olho para uma pessoa, nunca mais me esqueci dessa regra filosófica. Eu não estou vendo a pessoa no todo, eu não estou vendo o que é que ela viveu, eu não estou vendo o que é que ela sentiu, o que é que ela já precisou passar. Estou vendo apenas aquele fenômeno diante de mim, o que ela está sendo hoje. Ah, mas ela é muito mais do que eu estou vendo. Isso é pensar filosoficamente. A filosofia nos concede uma humildade diante do conhecimento. A experiência de estudar filosofia foi para mim um pouco o que Jesus fez com este homem. Ele me ensinou ali, através do conhecimento. Deus me deu a oportunidade de modificar o meu jeito de ouvir. E, consequentemente, Deus modificou a minha maneira de falar. Porque isso é muito interessante. Quando você percebe que o seu discurso ele está sendo construído de acordo com uma forma de ver o mundo, com uma forma de ouvir o mundo. Sabe, aquilo que eu consigo captar do mundo, depois vira discurso. Depois passa pela minha fala. Chega até você através da reflexão que eu faço. E eu fico pensando que meu papel como um padre passa sobretudo por isso. Despertar as pessoas para ouvirem com mais amplitude, para falarem com mais precisão, com mais prudência. Sabe, eu acho que a nossa conversão, ela vai colocando-nos dentro de um contexto de reflexão, que vai nos ajudando a identificar, de fato, o que nos faz felizes. E identificando isso, a gente começa a modificar na estrutura da nossa vida o que nos atrapalha, o que nos impede de viver essa felicidade para a qual nós somos criados. Então hoje, é mais uma oportunidade que Deus tem de curar a nossa maneira de ouvir e a nossa maneira de falar. Você sabe que às vezes nós convivemos com uma pessoa que nos é difícil, e se a gente não modificar a maneira como nós ouvimos aquela pessoa, nós nunca vamos ser capazes de viver uma reconciliação com ela. Porque nós ouvimos sempre da mesma forma. Nós já estamos com os ouvidos viciados, nós já achamos que ela sempre vem nos dizer a mesma coisa. E motivada pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas razões. Quando você abre o coração para deixar que o outro tenha a possibilidade de ser diferente de você, diante de você, você pode até ouvir diferente o que ele lhe diz. Perdoar, às vezes, consiste em ouvir diferente aquilo que você ouve todos os dias. Ou olhar diferente aquilo que você olha todos os dias. Falar diferente aquilo que você fala todos os dias. Aí a gente vai sendo mais feliz, porque você fica menos preso aos seus preconceitos, às suas mesquinharias, aquilo que há de mais raso em você. Não, nós precisamos permitir que Deus nos eleve, que Deus nos faça crescer. O amadurecimento espiritual, a riqueza espiritual, até mesmo para nos ajudar a dar sentido a tudo aquilo que materialmente nós podemos conquistar. A tudo aquilo que você já conquistou, a tudo aquilo que você pode ainda conquistar. Para você ser uma pessoa rica espiritualmente, afetivamente. E aí até mesmo aquele pouco que você já alcançou, pode ser que não seja muito. Fica tão cheio de significados que você se sente rico. Você tem aquela sensação de que já valeu a pena. Você fica generoso, você fica grato com a vida. Que é muito ruim quando nós não aprendemos a gratidão. Podemos conquistar tantas coisas e ainda assim não estamos satisfeitos. Por quê? Falta a riqueza espiritual de ser grato.
de perceber aquilo que você alcançou como um resultado que sempre merece ser comemorado. A nossa vida é sempre essa equação daquilo que a gente é com aquilo que a gente gostaria de ser. Também um pouquinho do que a gente já foi. Não é possível a gente conjugar o momento presente sem a junção de tudo isso. E a conjugação do futuro, esse tempo que a gente nem sabe se vai ter, depende da articulação sábia do passado que nós tivemos com o presente que hoje a gente tem. É essa articulação que faz com que a gente tenha condições de dar passos, de caminhar, acreditando sempre que a mão de Deus nos sustenta, mas acreditando do jeito certo. Sempre que eu penso a providência de Deus, eu penso como um favor que nunca deixa de estar presente na minha vida, mas que ao mesmo tempo nunca retira a minha possibilidade de fazer a minha parte. Porque humanamente, minha gente, nós já aprendemos, até a psicologia e a pedagogia nos ensinam que o bom educador nunca dá ao seu discípulo a lição pronta. Seria um crime contra o discípulo oferecer a ele a lição pronta. O mestre dá a certeza de sua presença para retirar alguma dúvida, para poder ajudar a dissolver aquilo que está atrapalhando e prejudicando o aprendizado, mas em alguns momentos o discípulo terá de conviver com a sua solidão. O mestre se cala e se recusa a dar a resposta que nós tanto buscamos. Não é assim na vida? Há respostas que Deus só pode nos responder através do silêncio dele. Isso é mão de Deus também nos sustentando. Porque às vezes a gente tem a ilusão, e isso é fruto de uma visão ingênua. Infelizmente, o discurso religioso ao longo da nossa vida pode nos colocar visões ingênuas de que Deus vai fazer tudo por nós, de que Deus faz isso, que Deus faz aquilo. É certo, nós temos o direito de acreditar na proteção divina. Mas nós não estamos desobrigados de fazer a nossa parte. Porque é uma questão de sabedoria, de maturidade. O pai faz isso com o filho, a mãe faz isso com o filho. O amor não pode nos fazer pensar, o amor que a gente sabe que Deus tem por nós, não pode nos fazer pensar de que Ele fará tudo. Gosto muito dessa expressão. Nós só temos o direito de esperar pelo impossível depois que a gente fez tudo o que nos foi possível. Então Deus nos protege? Sim. Mas Ele também pede que eu faça a minha parte nessa proteção. Eu rezo a Deus pela minha vida, peço para que Ele me dê saúde, mas preciso fazer a minha parte para que essa saúde seja uma realidade na minha vida, não é? O cuidado que eu tenho comigo é uma expressão dessa minha parte, do milagre que eu preciso realizar diariamente. Então, às vezes eu identifico a mão de Deus estando presente na minha história, mas não me segurando como eu acho que segura. Sim, alguns desamparos são importantes demais no nosso processo humano. Seria muito interessante se a gente aprendesse isso desde o berço, mas infelizmente não. Então nunca é tarde para a gente aprender. A desproteção que às vezes nós sentimos na vida também é a mão de Deus, porque aquele que ama desprotege. Para que você fique exposto àquilo que você precisa viver e experimentar, sozinho. A presença dele sempre nos olhando, sempre nos orientando. Porque isso é muito interessante. Quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente amadurece na nossa experiência com Deus, maior é a capacidade que a gente tem de ouvir e compreender a voz dele na nossa história. Então, Deus me protege assim, mesmo quando ele está distante. Sabe? Não é que ele fica distante, é que nós nos sentimos por causa das situações da vida. O contexto desfavorece perceber essa presença intensa na nossa vida. Então, aquele momento de desconsolo, meu Deus, parece que eu estou abandonado pelo Senhor. Não é não. Esse desconsolo faz parte dessa proteção dele na nossa vida.
Porque quem ama sabe muito bem que o amor também precisa passar pela dura experiência da desproteção. Porque excesso de amor desprotege. Não é assim que funciona? Quando uma pessoa é excessivamente protegida, no fundo, no contrário de tudo isso, existe uma desproteção, porque aquela pessoa não consegue amadurecer. Então ela vai ser eternamente ingênua, vai ficar eternamente acreditando que ela está dentro de um conto de fadas, e a vida não é um conto de fadas. Então acreditar na proteção de Deus não nos dá o direito de pensar que Deus fará tudo por nós, que caminhará por nós. Não. Ele vai estar sempre nos fortalecendo à frente dessas batalhas que nós precisamos enfrentar, mas nós estaremos na responsabilidade de realizar a parte que nos cabe. Foi assim com Moisés. Essa música cita Moisés, né? Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois. Há nessa passagem uma riqueza muito grande que está em Êxodo. Quando Moisés está apavorado, porque ele retirou o povo do Egito e saiu na direção dessa terra protegida. Protegida não, prometida. Está vendo? Que também é um pouco protegida, né? A terra prometida seria alcançada, com uma promessa que Deus fez a Moisés, desde que ele se encorajasse a retirar aquele povo da escravidão e atravessasse as dificuldades do deserto. Veja que quem já teve a oportunidade de ir a Israel sabe muito bem o que é o deserto. Você entrar naquele deserto para chegar a um lugar que não sabemos onde é, que só está no coração de um homem, como promessa, é uma dificuldade muito grande. E o povo acreditou, foi atrás de Moisés, começou a viver as restrições do deserto, a fome, começou a sentir saudade das cebolas, né? Porque no Egito eles comiam cebola, no tempo da escravidão a cebola era o principal alimento, por isso que às vezes a gente usa a expressão, não fique chorando as cebolas do Egito, não é assim? Você já deve ter escutado essa expressão, quando alguém lhe aconselha, não para de lamentar o passado. O que é lamentar as cebolas do Egito? É dizer, eu era escravo, mas tinha esse alimento, eu tinha cebola para me alimentar, e agora eu estou livre, mas não tenho nada. Calma, dê tempo ao deserto, permita que o deserto lhe diga o que ele precisa dizer, até a fome. A restrição, ela é importantíssima no processo humano. A gente identifica o tempo todo que pessoas são estragadas porque não lhes faltou nada. É terrível quando você tem um filho que foi paparicado desde criança, não lhe faltou absolutamente nada, e de repente, no descampado da vida, de repente aquela pessoa precisa enfrentar o deserto da vida e ela não tem munição o suficiente para dar conta. Aí fazer o quê? Como é que nós enfrentamos o deserto? Ali naquele momento, quando Moisés retira o povo da escravidão e se encoraja a levar este povo pelo deserto, a caminho da terra prometida, ele também sente medo, ele também não sabe o que vai ser. Por isso ele o tempo todo, através das manifestações de Deus naquele momento da vida de Moisés, ele se comunica com Deus. São as epifanias, né? Que são essas manifestações gloriosas de Deus ali, através da realidade simples. É a sarça que arde, é a pedra que jorra água, enfim. Deus vai conversando com Moisés, vai dando a ele sinais de que ele está no caminho certo, mas não o priva da desproteção que o deserto lhe causa. Então, desprotegido naquele deserto, materialmente falando, ele pode firmar uma confiança em Deus que nenhum outro conforto havia dado. Está vendo como é interessante? Como a desproteção, a aparente desproteção, ela tem todo um cuidado reservado e de bastidores ali. Da mesma maneira como você que é pai, é mãe, e você cria uma restrição ao seu filho para que ele possa amadurecer, não é assim? Às vezes você retira alguma coisa do seu filho para que ele sinta realmente a falta, para que depois ele tenha condições de valorizar depois. Volto a dizer, muitas pessoas dão errado na vida é porque não lhes faltou nada. Aí você observa
que quando falta demais também pode causar um desequilíbrio, uma falta de confiança na vida, nas pessoas. Enfim, é o equilíbrio que dá certo. Quando você começa a educar, colocando proteção e aparentes desproteções, onde aquela pessoa terá de enfrentar a situação sozinha, ainda que você esteja vendo de longe. Eu enfrentei situações na minha vida extremamente difíceis, que não bastava o outro dizer, eu estou aqui. Por quê? Porque elas eram minhas. Até ajuda você olhar para o lado, saber que tem um amigo com você, que existe uma mãe, que existe um pai, um irmão. Mas em muitos momentos da nossa vida, este calvário é para ser vivido na solidão. É quando eu preciso viver essa sensação de estar desprotegido, da mesma maneira como Moisés viveu, ao pisar os desconfortos do deserto, ao enfrentar aqueles desconfortos, ele compreendeu o que é a condição humana. Então eu também faço essa experiência. Você faz. Eu não quero passar a vida em brancas nuvens, não quero mesmo. E é por isso que desde muito menino, quando a vida me era difícil, eu encontrava alguma coisa naquele desconforto que me fazia pensar mais alto, que me fazia pensar além. Moisés, vivendo o desconforto do deserto, precisava convencer os que estavam ao lado dele de que aquele desconforto valeria a pena. Mas alguns queriam voltar para a escravidão. Olha como a fraqueza humana está muito presente na nossa vida. Padre Fábio, boa noite. O que fazer com tanta falta de humanidade? Por que os corações hoje são tão vazios? Por que estamos tão carentes do amor ao próximo? É tão triste perceber isso. Porque essa semana a gente viu tantas outras notícias também mostrando esse desamor, né? É lamentável, né, que a intolerância esteja tão à flor da pele, né? De repente as pessoas estão na rua e são agredidas covardemente até chegar à morte. Pessoas que às vezes saem para poder se divertir. Não entro nem no mérito da questão, como é que buscam essa diversão, mas ninguém sai de casa para morrer, né? É que as coisas vão acontecendo, às vezes os nossos valores estão tão invertidos, minha gente. É tão difícil hoje a gente ver a juventude não sendo capaz de aprender esse amor. Ainda agora estava vendo também a reportagem lá no Morro do Alemão. O processo de pacificação tem acontecido, graças a Deus. Aos poucos a vida foi voltando ao normal naquele lugar. Agora ontem tiveram umas imagens de um helicóptero, que parecia que estava tendo também mais um assalto, uma tentativa de uma pequena confusão, e quando foram se aproximar eram crianças brincando com armamentos de plásticos, feitos por eles mesmos, né? Aí fiz essa associação às imagens que estão mostrando lá do Paquistão. Paquistão não, Afeganistão, não, Paquistão, né? Onde foi o Bin Laden morto, né? Aí estava mostrando as crianças com as armas. É lamentável, né? Que nos dias de hoje, com tanta violência no mundo, a gente veja ainda esses instrumentais bélicos de armas e disso, daquilo, sendo brincadeira entre nós. Eu me lembro, quando eu era criança, a gente ganhava revólver de presente. Imagina isso, minha gente. Que coisa horrorosa, né? Como é que podia isso naquele tempo? Eu não sei, há muito tempo eu não entro numa loja de brinquedos para crianças, né? Mas eu não consigo admitir que nos dias de hoje você vai e você compre uma arma de brinquedo. Eu não sei se existe isso ainda. O que eu sei é que muitas vezes os jogos, os videogames, né? Tudo isso incita muita violência. As brincadeiras, os jogos eletrônicos, a gente já falou muitas vezes sobre isso aqui. Isso gera desamor, porque quando uma criança brinca livremente com uma arma, para que serve uma arma? É para matar. Então, se ela está fazendo na sua infância um aprendizado do assassinato, é muito difícil que depois a gente queira extrair dela uma atitude amorosa, uma postura pacífica. Então, se nós queremos neutralizar o crescimento desse desamor, nós precisamos então mudar as nossas condutas. O que nos diverte, né? Qual é o nosso divertimento? Como é que nós encontramos o nosso divertimento? Não é possível a gente ter uma sociedade feliz, uma sociedade harmoniosa, com tantas drogas, com tanto álcool socializado,
com esse processo de autodestruição da nossa juventude, sendo o tempo todo motivado através de festas, através de promoções. Então, enquanto a gente estiver buscando esse tipo de divertimento, enquanto a gente estiver oferecendo à nossa alma esse tipo de beleza, entre parênteses, né, de alegria, então é natural que a gente vá cada vez mais mergulhar nesse contexto de desumanização, porque o álcool desumaniza, a droga desumaniza, a prostituição socializada desumaniza, as brincadeiras que geram essa agressividade, isso desumaniza uma criança. E nós precisamos voltar a ensinar a sensibilidade. Nós só podemos diminuir os malefícios desse desamor nos dias de hoje a partir do momento em que nós criarmos uma cultura de paz. A palavra cultura nos impõe muita responsabilidade, né? O que é cultura? É aquilo que você cultiva. Como é que você vai compreender o processo cultural de um povo? Quando você entra dentro dos costumes daquele povo e você começa a identificar o que aquela sociedade cultivou, promoveu e fez crescer. Isso é cultura. Quando a gente diz, nossa, aquela pessoa é muito culta, ela tem muita cultura. O que é? Ela teve muito cultivo, não é? Ela se cultivou muito, ela leu muito, ela procurou conhecer, ela foi curiosa, ela investigou, ela conseguiu trazer para dentro dela uma boa parte do mundo que estava de fora. Como? Através da leitura, através da informação. Então a cultura de paz é um cultivo de todos os dias. Essa intolerância que nós temos notado nos dias de hoje, que perpassa todas as dimensões da relação humana, se isso não for modificado, o nosso mundo vai ficar cada vez mais insuportável, cada vez mais difícil. Nós falamos aqui em outros dias, né? A intolerância entre as diferenças, meu Deus do céu, como é que nós podemos admitir que nos dias de hoje, com todo esse processo de socialização das informações, nós ainda sejamos capazes de encontrar contextos de intolerância tão difíceis dentro das nossas escolas? O que é o bullying? É o resultado da intolerância. Ah, você é gordo, então nós agora nos sentimos no direito de criticar você, nós nos sentimos no direito de então ridicularizar você. Qual que é a grande questão dos homossexuais hoje? Essa questão que está o tempo todo sendo retomada, a homofobia. O que é a homofobia, minha gente? É quando o outro se sente no direito de agredir o homossexual, de fazer piadas agressivas e até mesmo de atacar fisicamente. Tudo isso por trás de um discurso moralizante, que quer ser bonito, que quer ser isso, ser aquilo, mas absolutamente desumanizador. Você pode muito bem não concordar com o outro, mas você ter com o outro uma postura respeitosa, isso é uma questão de educação que nós precisamos retomar. É cultura. Ainda hoje estava passando, no noticiário da manhã a história das pessoas que ficam desempregadas, não procuram outro emprego porque tem o seguro-desemprego e ainda quando encontram um novo emprego, não se ficham. Por quê? Porque querem continuar recebendo benefício. Aí o Alexandre Garcia, o comentarista do jornal, estava dizendo assim, é lamentável porque o Brasil ainda funciona assim. É a cultura sempre do proveito. Eu quero aproveitar. Não passa pela minha reflexão de que no momento em que eu assumo uma postura dessa, eu estou desrespeitando os contribuintes que estão dando duro no trabalho e que estão cumprindo com a sua obrigação para que aqueles que estão ali usufruindo desse benefício, usufruam sem a necessidade dele. É a cultura, é o jeitinho brasileiro, né? Essa falcatrua toda que nós estamos vendo o tempo todo, essa semana, é lamentável a notícia que nós vimos sobre a merenda escolar no país. O que é aquilo? É o jeitinho brasileiro. A gente superfatura aqui e a gente pega o dinheiro por baixo dos panos. Aí o dinheiro que era para beneficiar as nossas crianças dentro das nossas escolas, vai ser desviado para a canalice de muitos políticos. Por quê? Porque existe uma cultura
ou até mesmo, né, uma falta de boa cultura e de bons valores, norteando a nossa ação, porque eu tenho que ser assim. Para eu fazer com que essa cultura do bem prevaleça no mundo, eu tenho que usar do microespaço das minhas decisões. Então eu estou aqui, eu tenho a possibilidade de ter um relacionamento direto com o Cristo, digamos que ele é meu amigo, que ele é meu irmão, é com ele que eu preciso exercer todos os princípios que eu acredito que darão certo para o mundo inteiro. Se eu não sou capaz de aplicar nas pequenas coisas o bem que eu quero para o mundo todo, depois eu não tenho o direito de querer esse bem. Porque a transformação acontece aqui. Então, se eu promovo a guerra, se eu promovo a violência dentro da minha casa, se eu sou agressivo no momento que falo com o meu funcionário, se eu não sou capaz de demonstrar amor aos que trabalham comigo, aos que me são subalternos, eu não tenho condições de esperar que o mundo seja melhor. Se eu não sou capaz de tratar bem as pessoas que me atendem, se eu não sou humilde para estar com os que me atendem da mesma forma, eu não tenho condições de querer um mundo igual. Eu não tenho condições de querer que o mundo seja bom. Porque eu não estou fazendo a minha parte. Como é que eu vou esperar que o mundo aconteça, que o mundo seja transformado, que todo esse conceito de reino de Deus venha a ser aplicado na história, se eu não o promovo no lugar que eu posso promover? Então fica difícil. O mundo ficará assim, essa intolerância, esse desamor vai continuar, enquanto nós não tomarmos as nossas pequenas atitudes que serão capazes de transformar tudo isso. A partir do momento que eu me comprometo com o mundo de fazê-lo melhor, a partir das situações que me são próximas, então, se eu não faço essa transformação acontecer aqui, eu não tenho direito de esperar que o mundo seja. Eu desejo que você, nas suas lutas, você tenha sempre o direito e a possibilidade de retirar os seus excessos, para você ter diante dos seus olhos a sua verdade fundamental, sem exageros, só você. E a partir disso, você reencontrar o caminho da vida. Obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção, e que Deus abençoe muito você. Que Deus derrame sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre a sua vida, a disposição que caracterizou o coração de Nossa Senhora, para que, exemplo dela, a gente também possa ser um cristão de verdade, levando sempre Jesus no colo, para apresentá-lo àqueles que ainda não o conhecem. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.